pessoal, sou Igor Costa, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast e hoje o nosso tema é Escalando de 1 para 5 mil fazendas, a história do Ideagri e a tecnologia. O agro é pop. A frase ficou famosa por conta de uma campanha e, analisando os números dos últimos anos, entendemos o porquê disso. O agro é um dos segmentos que mais contribui para o PIB brasileiro e gera 1 em cada 3 empregos. Hoje nós vamos conversar com Fábio Teixeira, CTO da Ideagri, e ele vai contar um pouco da sua história, da história do Ideagri e como a tecnologia começou isso tudo. Tudo bem, Fábio? Opa, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bacana? Primeiramente, tenho que agradecer, é um imenso prazer estar por aqui. Estou acompanhando o trabalho do Genius Cast aqui, sou um longo parceiro de longa data aí da ISAP, da Linkcom. Estou muito feliz por estar aqui hoje, Igor. Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo, Fábio. A gente agradece a sua disponibilidade de tempo. A gente sabe como é que você é corrido por estar aqui com a gente hoje. Fábio, conta um pouquinho para a gente, Fábio, para começar. Conta um pouquinho de quem é o Fábio e como é que é a sua história. Se apresente aí, por favor. Eu sou o Fábio, sou atualmente o CTO do Ideagri, responsável pelo setor de tecnologia do Ideagri. Tem uma história já longa no agronegócio e também na parte de tecnologia. Não nasci nessa área, eu digo não nasci nem na área de tecnologia, nem na área de agronegócio, né? Mas eu sempre fui um inquieto. Eu acho que eu tenho um pouco daquela síndrome de FOMO, sabe? Aquele medo de ficar de fora, fear, to missing out. Então, desde cedo eu já fico tentando me enquadrar em tudo que eu vejo de diferente, que me apaixona. Então, eu comecei minha vida como músico, tocando na noite aí, passei um bom tempo dando aula de violão, tive uma história aí dentro da música pequena, assim, curta, mas que me possibilitou começar minha vida aí, e nessa fase eu cismei que eu ia juntar um dinheiro e ia ser piloto de avião. Então, eu encarei essa batalha aí, fiz a parte teórica toda lá na ANAC, tirei minhas provas e comecei a fazer as aulas práticas. Fiz 15 horas de voo, só que nessa área a grana acaba rápido, né? Porque é tudo muito caro. Então eu tive que abortar esse projeto aí. E nesse momento eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fui avaliar as possibilidades que eu tinha para poder atuar e pensar em fazer uma faculdade, o que eu ia fazer, né? Então eu sentei com meu pai e a gente foi escolher um curso de faculdade para fazer. Então foi desse jeito que eu caí na veterinária, né? A gente escolheu pela possibilidade de campo, de atuação, né? A gente sentou e depois de avaliar, eu pensei em odontologia, pensei em diversas áreas e nós escolhemos estrategicamente a veterinária. Acho que foi uma escolha muito acertada. E aí eu fui para a faculdade. E ao longo dos anos de faculdade, eu fui percebendo que após pular em todas as áreas da veterinária, quis mexer com pequenos animais, cachorro, quis mexer com gato. Aí eu mudei, eu falei, não, agora eu vou mexer com equinos, aí não deu certo. Aí depois de desiludir bastante assim, falei, nossa, eu tô na parte errada, não vai dar certo esse trem. Aí eu sempre me dediquei bastante na faculdade, tinha as notas boas e tal, e bons relacionamentos com os professores. Um dia eu sentei com um professor Hudson, e pus ele na parede, falei, você ficava me usando de exemplo aí durante as aulas, falando que o cachorreiro ele era professor de bovino de leite, né? Que o cachorreiro tá tirando nota melhor do que o pessoal de bovino aí, agora eu preciso te devolver a bronca aí, você tem que me ajudar, porque eu tô perdido, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não gosto para fazenda, não gosto de mexer com cachorro, não tá dando certo, eu preciso de ajuda. E ele, na época, ele trabalhava com a equipe do Reagro, né? Então, ele lembrou da Heloíse, que estava iniciando o projeto do Ideagri. Então, ele falou assim, acho que tem um lugar para você. Gosta de fazer o quê? Eu falei, eu gosto de mexer com computador. Eu já trabalhei um pouco com manutenção de computador. Sei lá, acho que eu quero trabalhar nessa área. Ele falou assim, não, eu acho que tem um lugar para te encaixar. E ele obrigou a Heloísa a fazer uma entrevista em mim. Ela me odiou, porque eu não tinha experiência nenhuma nessa área, né?
mas ele obrigou ela a me aceitar e depois que eu entrei, eu tô lá até hoje no Ideagro. Rapaz, 10 anos convivendo com as pessoas, a gente não conhece mesmo. Piloto de avião Que loucura, né? foi eu não esperava, viu. Eu tenho até a carteirinha de estudante aqui guardada até hoje. Nossa, realmente, você deu um giro legal, hein, Fábio. É, já fiz de tudo nessa vida. Nossa, E daí, eu iniciei minha história uhum, dentro do Ideagre propriamente dito, né? E como estagiário, e vim ao longo dos anos subindo os degraus que me foram permitidos lá dentro e aprendendo, né? Sempre aprendendo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parado sem estar estudando alguma coisa, então desde que eu formei, eu fico emendando curso atrás de outro, eu não sei ficar quieto. Isso aí aham. é um negócio que é do meu perfil, né? Então, dentro do Ideagris, pela necessidade de acelerar os processos de desenvolvimento, numa ferramenta que estava em franca expansão e muita demanda de desenvolvimento de software, acabou que eu comecei a aprender a programar também, fiz diversos cursos na área, fiz um curso de especialização no Rio de Janeiro, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão do agronegócio para entender mais o que era a demanda técnica do agronegócio em si. Fiz uma pós-graduação em desenvolvimento mobile, agora eu finalizei uma pós-graduação em desenvolvimento web. E desde então eu venho me capacitando e nunca vou acabar, né? Eu nunca vou parar de aprender, nunca vou achar que eu estou pronto, porque está no meu perfil, assim, no meu sangue. Eu não acho que eu estou pronto nunca. E é isso, assim, esse é um pouquinho do Fábio aí. É o veterinário que tem o perfil ideal para ser uma pessoa de tecnologia. É tipo isso. Sabe? Não sei se é ideal, não, porque eu sofro bastante com isso, sabe? Eu fico o tempo inteiro aqui angustiado, porque tecnologia é um negócio muito maluco, né? Porque todos os dias sai uma Aham. coisa nova, uma framework nova, uma linguagem nova, e se você for acompanhar, você fica meio pirado, e eu fico acompanhando esses fóruns aqui, e assim, isso atrapalha minhas noites de sono, sabe? Ó, bacana, bacana, ó, bacana demais conhecer. Esse é um lado que eu não conhecia. E olha que tem um bom tempo que a gente convive, hein? A gente já convive uns bons 10 anos Já juntos, uns né? 10 anos aí já. Ah, Fábio, continuando aí, já que a gente falou um pouquinho aí do Ideagri, né? Quem que é o Ideagri? Conta um pouquinho pra gente do Ideagri, um pouquinho das suas atividades lá dentro, sua trajetória, você já falou aí um pouquinho, mas resume pra gente aí quem que é o Ideagri hoje. Legal, Igor. O Ideagri é uma empresa que foi fundada pela sociedade de três empresas, né, que é o Reagro, a Linkcom e a Alta Genetics, em sociedade com a Eloise, na pessoa física, né? E é uma empresa que tem sistemas informatizados para o agronegócio. Esse é o mote da empresa em si. Uhum. Hoje nós estamos presentes em 5.000 fazendas, majoritariamente fazendas de leite. Eu acho que hoje é a nossa expertise. Nós estamos pivotando e vamos ter outras frentes específicas para o gado de corte. A gente tem soluções para especialistas no gado de corte, mas acho que ao longo dos anos, pela própria demanda, a gente acabou desenvolvendo mais recursos para gado de leite. E ao longo dessa história de Ideagri, hoje a gente se firmou como o principal software de leite do Brasil, né, com maior penetração dentro das fazendas de leite. A gente está em presente em mais de 50% das 100 maiores fazendas do Brasil de leite. E acho que o Uhum. negócio que a gente sempre se preocupou e que fez um diferencial para o Ideagri foi que a gente, desde o primeiro dia, a gente se preocupou em consolidar uma base de dados a partir dos dados que são lançados, cadastrados pelos clientes, pelos usuários do Ideagri, né? Então, hoje a gente, além de estar presente nessas fazendas, a gente tem o maior banco de dados mais voltado para o gado de leite, mas o maior banco de dados concentrando volume de dados do Brasil nessa área, sabe? Uhum. Então, o Ideagri é isso, é uma empresa que tem soluções para a fazenda,
de informática, né? Uhum. E que tem foco principalmente na qualidade de desenvolvimento e no atendimento ao cliente. O cliente é o nosso maior patrimônio. Então, acho que esse foi o item que gerou mais diferenciação no Ideagri como empresa dos players que estavam no mercado quando a gente começou. Uhum. E até hoje, eu acho que é o nosso maior diferencial é que a gente trata o cliente como nosso maior patrimônio, o suporte é a nossa especialidade. Assim, a gente se dedica a estar próximo do cliente, se dedica a fazer parte do problema do cliente e gerar soluções de fato que geram valor para ele. Esse é nosso grande objetivo, sabe? Nossa, muito bacana. E como você falou, né, a base de dados do Ideagri, a gente já atuou em algumas coisas juntos aí, é realmente uma baita de uma base de dados, é um grande desafio, né? E um grande desafio e uma grande oportunidade, né? Porque Sim, quando a gente pensa em base de dados nos tempos atuais, né, a gente tem grandes oportunidades para trabalhar, né? exatamente, com certeza. E falando de desafios, né, pegando esse mote, pensando aí no setor do agronegócio, de toda essa parte de tecnologia, né, e agro, é, quais são os principais desafios de trabalhar tecnologia e agronegócio? O que tem de diferente de outras áreas que a gente vê comumente que a tecnologia está integrada? Acho que essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que a gente tem dois momentos a comentar aqui, sabe? Se a gente pensar há 10 anos atrás, quando a gente começou a atuar, eu classificaria como principal desafio a gente falar de conectividade nas fazendas, né? A tecnologia sempre existiu no agronegócio, né? O agronegócio sempre foi um setor que embarca tecnologia nas suas atividades. O desafio é que a acessibilidade de internet, recursos de rede em fazendas antigamente, mais antigamente, né, era muito maior, né? Então, hoje isso já não é um tabu tão grande mais. Mas nessa área de tecnologia, quando a gente pensa em conectividade, em trabalhar com banco de dados em nuvem, em trabalhar com recursos integrados, eu acho que isso representa um grande desafio da atuação dentro de fazendas em si. Se a gente for trazer para os dias atuais, existem recursos que a gente já estão sendo disponibilizados para contornar essa situação. Então a gente tem os 4G, 5G a caminho aí, a gente já tem tecnologias de conexão de rede super adequadas. Então, esse problema eu acho que cada vez mais para de existir. Uhum. Então, o nosso desafio é outro, né? O nosso desafio agora passa a ser gerar valor efetivamente nas análises, né? Trazer de fato informações que possam auxiliar o produtor a tomar decisões inteligentes, acertadas, em tempo hábil, né? Então, eu acho que o maior desafio é estruturar recursos que de fato gerem valor para o produtor. Hoje a gente fala muito de um mundo que é de software como serviço e tudo, e vocês foram bem inovadores nesse quesito, né? Muito tempo atrás vocês já trabalhavam com esse modelo, Verdade. né? Assim, e é um mundo onde as pessoas estão constantemente conectadas, né? No agro eu sei que vocês têm vários desafios e um deles é a questão da conectividade. Como é que vocês lidam com isso? Você já falou um pouquinho aí que esse cenário já mudou, mas assim, como é que vocês lidavam com isso no passado e como é que é esse cenário hoje? Interessante. A gente, só pegando o gancho do software como serviço aí, isso foi um grande tabu a ser quebrado quando a gente lançou o nosso produto no mercado aí, né? A gente entrou num mercado que não tinha o hábito de trabalhar com software como serviço. Então, na hora que a gente apresentava nossa proposta comercial e falava para o produtor que a gente ia cobrar uma mensalidade, nossa mãe, os caras piravam no começo, né? Isso foi uma mudança de paradigma que a gente teve que encarar, porque não tem como você gerar sustentabilidade numa empresa de software com alta qualidade de atendimento e suporte, com atualizações periódicas, se você não tem a recorrência na mensalidade, né? Você fica dependendo de novas vendas para nutrir uma estrutura que você já tem. Uhum. Então, e acho que esse foi um grande um pulo do gato para fazer o IDEAG se manter ao longo desses anos e chegar onde chegou. E aí, para a gente contornar esse desafio de conectividade, a gente começou a trabalhar com o processo
de merge e sincronização de dados. Então, esse sempre foi nossa abordagem. Uhum. Então, como a gente tem a nossa principal solução, a solução desktop, né? A gente sempre teve o envio do backup do banco de dados para nossa plataforma web, nas soluções de corte que a gente tem um processo de merge lá, de sincronização de dados. Então, a ideia sempre foi capturar o dado offline e, em algum momento, gerar a integração desse dado com uma base central e aí gerar valor nesse dado efetivamente, né? Apesar Sim, da gente sim. já ter hoje esse tabu de internet praticamente resolvido nas fazendas, a gente ainda não tem uma solução online dentro da fazenda. A gente tem aplicativo, o aplicativo ele tem sincronização assíncrona, né? Assim, quando ele acha a internet, ele sincroniza e tal, mas a gente não tem ainda uma solução que o cara entra lá no navegador dele e lança dados, né? Então, acho que esse com certeza é um dos nossos próximos passos, mas a estratégia a gente sempre usou para contornar o desafio de conectividade a sincronização sob demanda do dado, né? Sim, sim. Mesmo que não tenha, assim, uma disponibilidade contínua ali de conexão e tal, se você tiver qualquer instabilidade, qualquer coisa, a tecnologia entra ali sempre com essa parte do plano B. Se eu não tenho internet, eu continuo oferecendo as mesmas funcionalidades, a mesma usabilidade para o usuário, e quando tem os momentos de sincronização, vocês tratam isso, fazendo esse merge de dados, essas coisas assim, né? Exatamente, exatamente. E é interessante porque a gente tem algumas estruturas algumas soluções de coleta de dados, né? Uhum. E isso dá uma possibilidade de a gente fazer uma camada adicional de tratamento, né? Então a gente tem uma solução que é uma solução coletora de dados, onde a gente trata uma camada básica, tipo assim, o usuário consegue lançar o número de um animal qualquer lá com o controle leiteiro desse animal ou uma pesagem corporal, e aí na hora que ele vai receber isso dentro da aplicação desktop via conexão, né, web, né, Sim. a gente apresenta para ele uma interface de tratamento, onde o sistema fala para ele: oh, essa vaca que você informou, eu não conheço ela. Esse peso está fora do limite de variação da pesagem anterior, por exemplo. Então, Uhum. tudo tem seus ganhos e seus preços, né? Então, esse eu acho que é um grande ganho. A gente dá uma possibilidade do usuário coletar o dado dele de maneira ágil e, posteriormente, fazer o tratamento desse dado, né? Muito interessante, muito interessante. Assim, isso agrega demais ao serviço que vocês oferecem aos clientes, né, com toda certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Certinho. E continuando aqui, pegando uma questão que você falou, quais que são assim, pensando nessa visão de cliente, né, quais que são os principais ganhos que os produtores têm com o uso da tecnologia? Como é que assim, como vocês veem isso, né, que acho que está dentro dos valores, dos princípios de vocês, mas para quem está escutando a gente, quais são os principais ganhos que, o produtor tem com esse uso da tecnologia, desse conjunto de tecnologias que vocês têm, que vocês oferecem, o que ele ganha ali no dia a dia dele? Informação é ouro, né, Igor? Então, assim, quando o produtor consegue acessar informações de qualidade em tempo hábil, né, para que ele possa tomar alguma atitude que de fato gere algum resultado positivo dentro da operação dele, isso tem um ganho inestimável para o processo produtivo do cara, né? Uhum. Então, assim, não é possível se gerenciar aquilo que você não controla, né? Então, a gente oferece uma ferramenta para que ele possa coletar os dados dele, gerar as rotinas de controle, a gente processa esses dados e gera alguma informação para ele, para que ele possa, em tempo hábil, mudar alguma rotina de manejo que ele tem dentro da fazenda, alterar algum tipo de controle e sempre com o objetivo de aumentar a produtividade dele e melhorar a margem da atividade, né? Que acho que é o principal objetivo que qualquer produtor ou qualquer empresário, né, em qualquer ramo tem é melhorar a margem, né? Então, o principal ganho direto que o uso da tecnologia IDEAGRE oferece para o produtor você consegue controlar os seus dados e gerar informação. E o principal ganho indireto, na minha visão, é que, através da informação, interpretando o que a gente oferece para o produtor de resultado, ele pode atuar em tempo hábil e, de fato, melhorar a margem dele dentro da atividade, né? Isso a gente fala como ganho
ganho do uso da tecnologia em si, pensando no software, mas em qualquer âmbito que a gente for pensar nesse sentido de tecnologia, a tecnologia sempre está no processo visando aumentar a produtividade, diminuir custo ou aumentar a efetividade de algum processo, né? Uhum. E sempre com o objetivo de melhorar a margem de qualquer processo que está sendo realizado dentro de qualquer empresa, né? Exatamente. E quando você ataca o processo, você está melhorando margem, está melhorando tudo, né? É um ciclo ali infinito que se completa sempre, né? Exatamente, uma consequência do outro, né? Exato. Não, perfeito, perfeito. Nesse mundo de tecnologia e de agro, né, que vocês convivem, você especialmente convive tantos anos, tem algum caso, assim, de uso, assim, que você considera inusitado ou inovador de tecnologia no agro que você pode compartilhar com a gente? Claro, eu fiquei pensando aqui sobre o que eu dividiria nesse quesito aqui. Assim, inusitado eu não diria, mas inovador, eu não posso deixar de citar aqui o IILB, que é o Índice Hum, IDEAGRE do leite brasileiro, né? Eu acho que foi uma grande estratégia da empresa, né? Da IDEAGRE, no sentido de gerar valor ao banco de dados que a gente tem e, através desse banco de dados, compartilhar informações que são super relevantes para o setor de leite, para o Brasil, né? uhum, E, de fato, gratuitamente gerar valor para o agronegócio em si, né? O ILB, então, é uma estratégia, é um índice que a gente desenvolveu que avalia o desempenho de fazendas do setor de leite do Brasil, né? A gente desenvolveu um indicador, esse indicador ele é unificado a partir de parâmetros produtivos, reprodutivos e sanitários. A gente ranqueou 12 indicadores, a gente aplicou uma metodologia e a partir desses indicadores a gente gera uma nota. uhum. E essa nota ela é gerada considerando-se, então, separadamente o perfil do rebanho, visando aplicar pesos diferentes e ter uma base que seja de fato comparativa entre as fazendas até de perfis raciais diferentes, né? Sim, sim. E a partir desse ranking, né, que o cliente Ideagri consegue se comparar com as fazendas com as melhores fazendas do Brasil, né, dentro desse ranking comparativo, a gente faz fechamentos e divulgações trimestrais dos dados da eficiência produtiva e reprodutiva brasileiras, separados por região do país, dentro da nossa plataforma, lá o ilb.com.br. Então, além de ser uma ótima ferramenta para o cliente Ideagri poder se posicionar e saber onde que ele tem que melhorar mediante ao mercado, né, fazendo um benchmarking especialista com relação a esses itens, né, ele consegue ver para cada um desses índices qual que é a média dos melhores, né, e se comparar e saber onde que ele precisa atuar de forma mais efetiva. A gente ainda gera um número para cada um desses índices para o mercado, né? Então isso é muito interessante porque como a gente tem a maior base de dados do Brasil e a gente não tem nenhum outro player que consiga gerar essa informação dessa maneira, né? Sempre que algum pesquisador, algum técnico, sei lá, qualquer entidade precisava de buscar dados da produção de leite do Brasil, da pecuária de leite do Brasil, eles não tinham acesso ou tinham acesso a dados do IBGE, ou dados que são resultantes de pesquisa, né? E de pesquisa de entrevista, né, e não necessariamente de coleta de dados, né, e eles acabavam usando, quando precisavam de dados mais estruturados, dados de rebanhos europeus, rebanhos americanos, né, então o ILB foi uma possibilidade de gerar valor para a cadeia, porque hoje a gente tem números de fato gerados a partir das melhores fazendas produtivas do Brasil, né, e fazendas que controlam seriamente os dados, controlam de maneira adequada as informações, e gerar inovação a partir disso, porque a partir disso o produtor consegue se diferenciar e diferenciar as ações que ele tem que tomar dentro da fazenda para poder melhorar no ranking e melhorar sua produção, né? Melhorar a sua atividade. Né? Sim, nossa, eu imagino que para o produtor isso é uma entrega de valor assim absurda, né? Ele poder ter. Quando sai a versão que eles ficam loucos. Cada trimestre que sai, né? Eles Aham. ficam malucos. E é um trabalho assim de BI imenso, que a quantidade de dados de vocês realmente é uma quantidade de dados muito grande, né? É um, é um belo de um Big Data isso daí. E assim, eu imagino que para ele poder ter esse comparativo, é meio que assim, é meio que um processo de conscientização, né, que vocês atuam, né? Assim,
você está bom nisso, você não está tão bom nisso, e o número te permite essa reflexão, vamos colocar assim, né? Ele permite que ele entenda onde é que ele tá, onde é que ele precisa melhorar. E é legal porque ele consegue se comparar cada um desses indicadores com a média do Brasil e com a média dos 10% melhores naquele indicador. Então ele consegue saber assim, beleza, nesse item aqui eu tô dentro da média, mas eu ainda não tô bom quanto quem é realmente bom, sabe? Então ele consegue ter 2 camadas de análise ainda. Interessante. Nossa, esse refinamento é muito interessante do dado, né? Nossa, é muito bacana esse trabalho que vocês fazem. É legal, porque quem leva a sério e consegue comparar, ele consegue exatamente saber onde que ele tem que atuar. Então, se ele tem que atuar na reprodução das matrizes, se ele tem que atuar na produção de leite, ele sabe exatamente onde que ele tem que atuar para melhorar de fato. Né? Uhum. Não, excepcional, excepcional. E considerando isso aí tudo que vocês estão fazendo, eu sei que vocês estão numa fase de crescimento agora e tal, eu não sei o que você pode detalhar aí para a gente, mas quais são os desafios que você vê aí para a tecnologia no campo nos próximos anos? O que você vislumbra, você como Fábio, e o que está dentro dos planos do Ideagri aí que você pode compartilhar com a gente? Tem muita coisa, viu? Se for pensar aqui, que eu deslumbro como Fábio, nossa mãe. Acho que o foco agora não tem como olhar para o futuro da tecnologia sem pensar numa estrutura contextualizada de dados, sem pensar no desenvolvimento de modelos preditivos, né, recursos que vão gerar, de fato, predições mais próximas do que vai acontecer, né, utilizando bastante inteligência artificial, machine learning, essas soluções mais modernas de análise do dado, né, integrações com itens de coleta em tempo real, né, e acho que casado a isso tudo, a apresentação disruptiva desse dado em dispositivos mobile, né? Porque acho que a demanda do futuro é mobile, né? O caminho pode ser, eu acho interessante assim, o mobile primeiro ele diminuiu de tamanho, né? Então os celulares eles tinham uma tendência a ficar cada vez menores. Agora nós estamos com o crescimento de novo dos telefones, né? Então, assim, esses equipamentos vão crescendo em capacidade e crescendo em tamanho, né? Então, isso é um ciclo, mas que a solução, ela é mobile, acho que em curto prazo de tempo, pensando em tecnologia, o caminho é esse. Mobile é ancorado em web, né? Então, quando eu, Fábio, vejo o Ideagri de amanhã, eu vejo o Ideagri focado em soluções mobile, que trabalham com muita inteligência para gerar, de fato, muito valor no dado coletado pelo cliente. Essa é a minha visão, eu acho que a curto e a longo prazo do Ideagri. Né? Sim, é uma visão muito centrada nos dados e em como facilitar esse acesso aos dados, né? Essa questão do mobile tem muito a ver com essa facilidade de acesso, né? Facilidade de um rápido consumo, você tem uma resposta mais rápida ali na palma da mão e tudo, né? E assim, além disso, com certeza você ter o dado acessível é um grande diferencial e parar de só olhar o dado para avaliar o que aconteceu no passado e tomar as decisões para o futuro e começar a fazer o dado te mostrar o que pode acontecer no futuro para você, né? Isso que é o grande diferencial que eu vejo do dia de amanhã, pensando em tecnologia. Hoje a gente olha o dado até a data atual, avalia uma série histórica, entende como isso aconteceu e atua de forma corretiva ou estrategicamente para melhorar alguma condição e vai vivendo para que isso possa, e vai vivendo e mensurando, né? Então, quanto mais rápido você consegue mensurar, mais rápido você consegue corrigir e aí você melhora seu processo. Mas eu acho que o futuro da tecnologia é o próximo passo, é a tecnologia de falar assim, faz isso que vai ser melhor. E isso é que eu vejo para amanhã na tecnologia, né? É a gente utilizar a nossa base de dados de maneira muito mais inteligente para que ela possa nos contar quais são os próximos passos. Né? Muito bacana essa visão de vocês. Eu acho que tem um belo futuro aí pela frente, né? Vocês já construíram muita coisa. Um belo desafio, né? Um belo desafio, exatamente. É um desafio tanto do ponto de vista de tecnologia,
como você mesmo falou, né? A gente tem sentido isso também com os clientes aqui. Cada vez mais as soluções estão centradas nesses modelos de dados, né? Todas as decisões são baseadas em dados, né? A gente vê isso muito claramente. Né? E de modelos de dados, você falou uma coisa muito interessante, é a questão dos modelos preditivos, né? Como o barateamento, a popularização de tecnologias de inteligência artificial, coisas desse tipo mais recentemente, que quando a gente para pensar, a tecnologia artificial não é uma coisa de hoje, né? Ela é uma coisa que sempre teve Exatamente. ali, né? Mas hoje a gente tem um ambiente muito propício para isso, você trabalhar machine learning, você trabalhar coisas Tá tudo preditivas. muito mais acessível, né? Exatamente. É, Exatamente, muito mais acessível, né? E esses modelos preditivos, eles têm vindo assim com uma força muito grande. Eles estão, não chegaram ainda não, mas vão virar commodity, né? Vão virar sem commodity dúvidas, dentro vão. das coisas. Nossa, muito interessante, muito interessante. É muito legal ver essa visão. E assim, Aham, para quem se coça em aprender, né? Isso aí é um desafio, porque não tem fim, né? Então, assim, você sempre vai ter alguma coisa para você pensar, para você aham. evoluir, para você caminhar. Então, é uma ótima saída para quem não quer parar nunca, né? Exatamente. Já tô fazendo minha listinha daqui, quais são as possíveis pós-graduações que o Fábio vai fazer, pelo que você está falando. É, tipo isso mesmo. Isso, Já tô namorando umas de data science aqui, já tô isso. olhando exatamente. Já estava imaginando aqui. Já tô vendo aqui como que a gente trabalha com R aqui, dentro do Python. Olha, Já tô dando até umas estudadas aqui de vez em quando. tá indo pro lado da estatística e tudo, né? Camins, os trem Isso. maluco aqui, já fica cada vez mais doido. Quanto mais você estuda essas coisas, você fica mais doido, né? É verdade, né? Essa área nossa é uma área de pessoas peculiares, vamos dizer assim. É, exatamente. E assim, é interessante ver quanto isso muda, né? Uhum, É, há 10 anos atrás, a gente começou a programar Delphi. Eu comecei a aprender a programar Delphi, Deagri é desenvolvido em Delphi, né? uhum, Que é uma linguagem que, uhum. os delfeiros não me escutem, né? Mas assim, há controvérsias, tá? Aham, Vamos deixar sem levantar bandeiras aqui, mas é sim, uma linguagem que tem caído em desuso aí, né? aham, Mas que quando eu fiz o meu curso, que era lá no Rio, era um curso super badalado, era um negócio da hype, assim, né? aham, Toda empresa tinha Delphi, né? E hoje o caminho é enxergar a tecnologia de Big Data. Hoje você vai falar de tecnologia, você vai falar, ou você vai falar de framework web, ou você vai falar de alguma coisa relacionada a Big Data e Data Science. uhum. Não tem outro caminho, né? Ninguém fala mais assim de grandes tecnologias para desktop, né? O Não. que a gente tem é recursos que geram muita integração entre o visual, o front-end, a usabilidade do usuário e a exibição de resultados eficientes de dados, né, de análise de grandes bases de dados Exatamente. desconexas, né, encontrar cruzamentos impossíveis e fazer indexação disso de maneira inteligente. Então, assim, se você for ficar pensando nisso, o Aham. cérebro vai a 100% o tempo inteiro. Né? Diga-se de passagem, quem conheceu Delphi aí, que é uma linguagem, né, acho que foi bem popular durante os anos 90, final dos anos 90, anos 2000, né? Que eu conheço Isso. pouca coisa mais produtiva do que o Delphi. Na verdade, É verdade, não há como negar. é uma coisa assim impressionante. 10 minutos até a aplicação. Exatamente, é um negócio de doido, né? Mas a gente vê como até essa orientação das tecnologias, como essa questão das tecnologias, ela também tem muito a ver tem muito a ver com contexto, né? Vou usar a palavra que você usou antes, né? Tem muito a ver com essa questão do contexto. Porque quando a gente para pensar nessa questão do contexto, eu fico observando a ascensão que a gente está tendo hoje do Python, por exemplo, né? O Python é uma E é uma linguagem antiga, hein? Exatamente, é uma linguagem que é antiga, que todo mundo já conhecia e todo mundo agora procurando, todo mundo procurando Python, é a última bolacha do pacote, né? Usando uma expressão de velho, mas é a última, é, é uma questão assim muito interessante, quando tudo no final das contas, acho que você usou uma expressão muito boa, né? Como tudo no final das contas é contextual, né? A tecnologia ela está a serviço do negócio, está a serviço das empresas e nunca o contrário, né? Uhum, Isso é uma coisa, isso é uma questão muito interessante. Eu acho bem legal essa visão aí que você trouxe aí. O IDEAG não é só essa questão do Delphi, né? Tem outras vertentes aí que são interessantes, né? exatamente. Não é. A gente está de olho no que é a hype aí. E assim, a gente
trabalha com tecnologias novas, né? A gente sempre buscou se diferenciar nisso. A gente está olhando para o futuro, principalmente nessa parte de inteligência artificial. A gente tem algumas frentes que vão trabalhar específico nisso. A gente tem soluções que são em outras linguagens, claro, né? A gente tem soluções em .NET, a gente tem soluções em Java, a gente tem soluções. A gente tem uma API Node que é super moderna, cheia de recurso modernoso na área. Então, Aham, assim, a gente sempre atuou no que é, sempre no equilíbrio do que é produtivo e aham, do que vale a pena, né? exatamente. Quando a gente fala de tecnologia de programação, né, de linguagem de programação, você tem 200 a cada hora aparecendo, né? Então não dá para ficar atirando para todos os lados, né? Uhum, Então a gente com certeza vai se preocupar com o que for mais adequado para cada cenário, né? E o exatamente. contexto que ele está inserido vai demandar isso, né? Isso aqui é doido, né? Com certeza amanhã a gente vai ter que ter alguma solução em Python para trabalhar o nosso banco de dados, sem dúvidas, né? Não vai ter saída, né? Quando a gente pensa, quer dizer, nada em tecnologia é o martelo batido, né? Uhum. Existem soluções para tudo, para atuar em qualquer situação, né? Mas se a gente for pensar em especificidades, né, talvez a gente não vai ter como fugir muito desse cenário aí, né, que está desenhando hoje, né? Exatamente, exatamente. E é uma questão importante, né? Inclusive, você acha que uma das dificuldades da vida, uma das dificuldades da vida do CTO, né? Que a gente percebe aqui, que a gente acaba atuando muito em projetos que, né, dentro da área de tecnologia, né? Então, dentro das empresas, né? Uma das personas é o CTO. Assim, a gente auxiliar nessa questão de qual é a tecnologia que eu vou usar, porque não é só uma decisão assim, vou usar a tecnologia da moda, como você falou, né? Você muito bem colocou aí, é uma questão estratégica, né? A tecnologia hoje é uma questão estratégica para os negócios. Então, uma má escolha de tecnologia, ela custa muito caro. Ela pode te trazer muitos benefícios, ou ela pode te trazer prejuízo, né? Então tem Sem que dúvidas. ser. E Uhum, eu acho que o grande diferencial do CTO nesse sentido, além de estudar, né, não tem jeito, né? Você tem que estudar para ver os prós e contras de cada um, né? É networking, né? Você tem que conversar, né? Então, assim, eu tomo a liberdade de te citar aqui, né? Assim, a gente tem um relacionamento próximo, você como uhum, responsável da Snap, que é uma fábrica de software, a gente discute muito sobre tecnologia, né? Toda vez que surge alguma oportunidade aí, eu compartilho com você que eu estou vendo do cenário, e eu faço isso com várias pessoas, e grupos de WhatsApp, Telegram, na pós, com os professores, assim, nessa pós agora foi ótimo, abrir portas com excelentes professores que estão me ajudando a mudar a minha atuação com o time de desenvolvimento do DEAC. Então, assim, pensar em tecnologia também é pensar em networking, eu acho, sabe? É você conversar e obter dentro do seu relacionamento todos os pilares que você precisa para tomar a sua decisão, né? Pensando na cadeira do CTO, que é o cara que vai dar a direção tecnológica de uma empresa, ele tem que avaliar muitas situações antes de tomar uma decisão, né? muito bem. E discutir cenários é um caminho muito interessante para isso acontecer. Não, muito bem colocado, né? Porque a gente não, eu sempre falo isso muito com todo mundo que eu converso da área de tecnologia, né? Que às vezes o pessoal de tecnologia, ou muita gente quando está iniciando a carreira e tudo, principalmente quem está iniciando a carreira, às vezes tem essa visão de que a área de tecnologia é um cara sentado no computador e vai ficar ali o dia inteiro e assim, sem falar com ninguém, é ele, a tela e acabou. Né? E a gente vê cada vez mais que é um trabalho muito mais relacional, né? E é isso E mesmo. eu coloco, inclusive, que esse trabalho está muito, ele tá muito, na minha visão, ele é um trabalho, inclusive, criativo. Né? Eu vejo muito que o trabalho de desenvolvimento, esse trabalho de desenvolvimento de soluções, ele está cada vez mais criativo. Né? A gente vê ele como um trabalho de criação mesmo, criação de valor, do que somente um trabalho analítico. Não que ele não seja, claro, mas você tem que conversar, você tem que se relacionar para você poder entender como a tecnologia serve, né? Porque no final das contas é isso. A tecnologia ela vai servir a um propósito. Ela não é uma área meio, uma área fim. Ela sempre é uma área meio, né? Ela sempre está ali para servir. É. E é verdade um aspecto interessante disso que assim sempre existiu essas técnicas, elas sempre existiram de usabilidade, né, de melhores práticas para que você possa disponibilizar uma determinada rotina. Isso sempre existiu, isso não é novidade. Aham. Talvez a aplicação disso, da forma que está sendo feita atualmente, é a novidade, né? Quando você pensa em UX, UI, todas essas
siglas modernosas aí para definir experiência de usuário. Isso tudo existe há muito tempo. Mas quando a gente fala de tecnologia, talvez a aplicação, a demanda disso acontecer hoje é muito maior, né? Quando a gente desenvolveu o Deagri lá no começo, a gente entregava o executável e entregava um manual. Hoje, a aplicação que ela é eficiente, o usuário tem que ser capaz de abrir a aplicação e usar sem pesquisar um FAQ. Isso é que é a demanda do momento, né? Então, assim, isso tudo é muito dinâmico e muda demais, né? Então, quando a gente pensa nesse aspecto de tecnologia, nesse aspecto de desenvolvimento, a gente tem que estar sempre olhando para o usuário. Acho que o momento é olhar para o usuário e conseguir entregar valor, que está muito alinhado com o que você falou aí, né? Entregar valor para o usuário de fato, né? De fato. Muito bacana. Você fez uma colocação interessante isso aí. Eu não tinha olhado por esse prisma aí, não, mas é legal, né? O contraste que a gente tem, como o usuário ficou mais exigente, né? O usuário ficou mais exigente também. Exigente e mal acostumado, né? Porque hoje as coisas têm que aparecer magicamente para eles, senão não funciona. Então, assim, o que é bom, não é? Isso não é ruim, né? Mas pensando, as soluções efetivas, elas adivinham o próximo passo do usuário, né? Então, sim, o usuário mudou muito, né? Acho que se a gente é interessante esse conceito que a gente vai chegar aqui agora. Pensar na evolução da tecnologia dos últimos anos, ela mudou muito, mas acho que o que mais mudou foi o usuário, né? Foi a relação do usuário com a tecnologia, né? Isso, Que mudou. perfeito, Não, mais adequado. não, e assim, fechando esse ponto, assim, eu tô fazendo analogia com algumas coisas que a gente tem discutido muito e tal. O Fábio da Exap aqui, nosso coordenador de UX e tal, a gente fazendo uma conversa um dia sobre algumas mudanças que a gente já está fazendo planejamento para o ano que vem e tal, e a gente conversando muito sobre uma coisa que está muito na moda, que é a questão do design system. Eu nem sei se diria que está na moda, porque ele já virou meio que um padrão, né? E eu olhando isso como pessoa de computação, né, falando assim, cara, o design system é a componentização que o pessoal fazia ali nos anos 90, só que levada para dentro do mundo do design. Assim como, por exemplo, a metodologia ágil é uma metodologia da parte de desenvolvimento que foi levada para dentro da administração. Está sendo levado para dentro da administração de empresas e tudo, né? Então, como a gente vê que um ciclo está alimentando o outro, né? A tecnologia está influenciando o mercado devolve isso para a tecnologia. É interessante. O grande ciclo sem fim, não tem jeito. É um contribuindo com o outro. Existe uma simbiose, né? Quando a gente pensa em tecnologia e mercado, tem uma simbiose, um depende do outro, né? Exatamente. Um depende do outro e um alimenta o outro, né? É bem legal. E ver essa evolução, acompanhar essa evolução é interessante. Como você falou, né? Essa parte de usabilidade me vem sempre na cabeça um livro que é o Não Me Faça Pensar, eu sempre gostei desse livro por causa do título. Eu sempre achei o título dele muito interessante, né? O título é ótimo Né? mesmo. Não Me Faça Pensar, que, se não me engano, o autor, acho que é o Krug, se não me engano, não me recordo bem, que ele tem uma versão dele, é um livro considerado clássico até hoje, mas ele analisando a web lá no início da Amazon dos anos 90, aí eles foi lançando edições ao longo do tempo, você vê que uma discussão antiga, mas que hoje tem tomado o centro dos negócios justamente por conta dessa exigência do usuário, né? Isso aí que você mencionou bem. Isso aí. Tudo tá dentro do grande ciclo, não tem jeito, né? Assim, essas coisas que estão em voga hoje, elas já existem há tempos, né? É interessante que esse mesmo assunto sai numa roda de programadores aí desses anos 2010 para frente, né? Que agora esses são precoces, né? Esses 10 anos estão programando, né? É verdade. E aí eles conversam sobre isso como se isso fosse a grande novidade, né? Nossa, mas isso não é uma grande novidade. A aplicabilidade disso de maneira efetiva talvez seja a novidade, né? A técnica está aí tem muito tempo, né? Exatamente. Muito, muito legal olhar para esse prisma aí, é exatamente isso. Fábio, e assim, caminhando aqui para o nosso final, já do nosso episódio. Tem que fazer um tem que ter um efeitozinho sonoro aí agora.
É, Uma pergunta aqui que não tem como não fazer essa pergunta no meio de todo o cenário pandêmico, né, que a gente está aqui agora, que é a questão de como é que vocês têm lidado com essas mudanças recentes do home office forçado, né, a questão da quarentena e tudo, toda essa questão do Covid, e como é que vocês veem que a tecnologia tem ajudado nesse momento? Como é que a tecnologia tem ajudado? Você acha que isso pode mudar alguma coisa para o agro? Como é que vocês veem isso aí? Como é que é para o mercado de vocês essas mudanças? o home office, quando a gente pensa no time de TI, o desenvolvimento já era um nicho de mercado mais acostumado com essa questão do home office, né? Então, essa resposta, eu posso dar ela sobre dois prismas, né? Se eu for pensar sobre o prisma do time de TI do Ideagri, eu não vi grande sofrimento nesse processo, porque apesar de eu não ter, eu não tinha até o momento nenhuma posição em home office dentro do time do Ideagri, mas todo programador acaba que é um pouco autodidata, é um pouco acostumado a trabalhar sozinho mesmo, e isso fluiu mais naturalmente. Quando a gente Uhum. pensa no time Ideagri, né, uma empresa como um todo, nós estamos trabalhando já há mais de 3 meses com o time todo home office, o escritório está fechado e trancado, não tem ninguém lá. A gente enfrentou alguns desafios de adaptação, né? Interessante que eu sempre lembro disso. Eu acho que quem falou isso é um cara, Alvin Toffler, não sei nem se fala o nome dele assim. Quando a gente fala de revolução digital, né? O grande desafio disso, da revolução digital, é, não é aquele que vai saber ler, escrever, vai conseguir aprender, nem é aquele que consegue aprender, desaprender e reaprender, né? Isso aqui é o fluxo. E quando a gente fala de pandemia, a pandemia trouxe uma aceleração de pé fundo na revolução digital, na minha visão, né? Então, assim, o que era para acontecer, sei lá, em 5 anos, aconteceu em meses para todo mundo. Então, se destacou quem conseguiu desaprender e reaprender. E a grande dificuldade está em desaprender. Porque aprender, a gente é habituado a aprender desde que a gente é moleque. Todo mundo, você está na escola desde criança e você está a vida inteira aprendendo mesmo, né? Agora, desaprender é um desafio. Então, eu acho que nesse fluxo que a gente viveu de todo mundo ir para o home office, o grande desafio foi em desaprender, quebrar os velhos paradigmas, mudar os conceitos de gerenciamento de times, de empresa e aprender novos modelos, né? Então, na minha visão, desaprender é o segredo nesse momento, sabe? Uhum. Quando a gente pensa no agronegócio, a gente está falando, como você bem falou aí no começo, a gente representa 1/5 do PIB brasileiro. Então, assim, gerar possibilidade de adaptações que vão resultar em melhores resultados é terrível. Gerar possibilidades que vão aumentar os resultados de quem trabalha no agronegócio, além de ser muito bom para o nosso cliente, é muito bom para o Brasil, né? Então, a tecnologia, ela propicia atuação direta em diversas áreas dentro da produção do agronegócio em si. Então, assim, você consegue propiciar o aumento da capacidade produtiva por área, em hectares, em qualquer atividade, seja ela produção de grãos, de forragens, de produção de leite, de corte. Você atua na produção, na diminuição do custo de produção, aumentando a eficiência, aumentando a competitividade, e você gera recursos que, que propiciam sustentabilidade, quando a gente fala de conservação de natureza, quando a gente fala de manutenção da biodiversidade, para que a gente mantenha as nossas florestas saudáveis, quando a gente fala de desenvolvimento de biotecnologias, para que você use agrotóxicos de maneira mais consciente e consiga combater pragas utilizando recursos naturais. Então, assim, eu vejo que a tecnologia é um fator, um pilar muito importante para acelerar o agro mais, né? Uhum. Acelerar mais o agro, que já é pop, que já é tech, como você mesmo falou. Uhum. E a pandemia gerou uma
grande e belíssima oportunidade para que todos os setores pudessem entender que sim, é possível acelerar isso aonde você esteja, da forma que você esteja, desde que você se centre num objetivo, organize sua vida e faça isso acontecer, sabe? É, então, se a gente for fazer uma amarra dessa situação, a pandemia está gerando muito sofrimento e muita dor para muita gente. Por outro lado, está trazendo belos desafios e oportunidades de crescimento em diversas áreas, né? E o agronegócio tem muita possibilidade de só acelerar, né? Só acelerar. Eu vejo que se você jogar as diversas áreas, sei lá, se eu vou comparar, sendo transliterando aqui muito male-male aqui a situação, mas se for pensar na comparação do setor de tecnologia, do setor de varejo, por exemplo, Uhum. nós estamos na Lagoa Azul, né? Tecnologia está a mil, está todo mundo trabalhando e acelerando. Lógico, tem empresas de determinados nichos, sei lá, nichos de aviação, por exemplo. A empresa de tecnologia que está atuando nessa área sofreu, mas a empresa, no geral, acho que o setor vai muito bem, né? Uhum. E quando a gente fala de agro, vai melhor ainda. Então, cruzar tecnologia com agro é com certeza uma receita de sucesso, independente do momento desafiador que a gente está vivendo. Exatamente, concordo. E todo esse cenário ele trouxe a necessidade dessa, vamos chamar da tão falada revolução digital, que a gente sempre ouviu falar que um dia ia chegar, como você falou, né? Isso, E chegou, né? Ela chegou meio que para muitas chegou a galope. Exato. Para muitas empresas chegou de uma maneira meio que forçada, mas chegou e agora é um caminho sem volta. É muito interessante essa visão que você traz aí do agro e da tecnologia relacionada a isso daí. E é legal, assim, desculpa, só para a gente fazer uma amarra, assim, desse Sim, sim. processo, contando do Ideagro em si, né, nós tivemos a grande honra, né, de sermos investidos por um fundo de investimentos ano passado, e esse fundo chama 10B, Uhum. uma alusão aos 10 bilhões de pessoas aí em 2050. E aí, o objetivo desse fundo é gerar diferenciação e tecnologia para o agronegócio, sabe? Então, dentro de tudo que a gente conversou aqui, a estratégia Ideagri, junto com o nosso investidor e futuro controlador, né, o 10B, está muito alinhado nesse sentido, sabe? Assim, Uhum. a direção que a gente vai tomar é de fato, em atuar no aumento da capacidade produtiva do produtor brasileiro, diminuição do custo de produção, e atuar, inclusive, direta e indiretamente no desenvolvimento de biotecnologias. Isso tudo que eu comentei Uhum. vai fazer parte do ecossistema que a gente está construindo, sabe? Então, assim, no fundo, no futuro, no frigir dos ovos, é tecnologia construindo o agro brasileiro. Acho que é isso que é o nosso olhar de amanhã, e acho que é isso que a gente pode atuar aí, contribuindo nesse cenário. Uhum. E no final das contas, a gente pode dizer que o futuro do agro, ou a gente poderia dizer até o presente, talvez, né? Ele é necessariamente tech, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Acho que difícil. Sei lá, eu não conseguiria de ponta citar nenhuma área que o futuro não é tech, né? Uhum. Mas no agro, particularmente, ele é muito tech. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Acho que isso aí amarra tudo que a gente conversou aqui de uma forma muito interessante e deixa as coisas acho que bem claras aí para todo mundo. Fábio, então assim, agradecendo a você, a gente chegou ao final de mais um episódio, mais um podcast. Eu espero que quem esteja nos escutando aí tenha gostado dessa conversa. Eu convido vocês a compartilharem esse episódio com outras pessoas. Eu quero agradecer ao Fábio pela participação, por ele ter aberto esse espaço aí. Nesse momento em que Ideagri está investido, está cheio de tanta coisa, você conseguir ter aberto esse espaço para a gente, eu agradeço demais. E deixo aberto aqui para você dar um recado final, poder falar um pouquinho mais de Ideagri. Enfim, o microfone é seu. Fica à vontade. Muito obrigado, Igor. Eu também não posso deixar de agradecer por essa bela oportunidade. Nós já somos parceiros aí há uns bons anos, né?
tanto particularmente, né, quanto como empresas, né, assim, a Exap, a Linkcon, né, eu sempre fui um cupincha da empresa aí, de estar sempre próximo, tinha cópia da chave da Linkcon, sou uma pessoa que tô sempre pentelhando por aí, né. Aham. Assim, muito obrigado pela oportunidade, acho que falar sobre tecnologia é sempre uma honra e um prazer, é o que eu amo fazer, eh e está atuando com tecnologia dentro do Ideagri, que é uma empresa que olha para frente, que está sendo investida por um pessoal que quer fazer a diferença mesmo, efetivamente, assim, é muito legal. A gente está vivendo a melhor fase da empresa, a melhor fase do nosso processo de desenvolvimento aqui e a minha melhor fase dentro desse processo também. Então, tenho que agradecer também ao Ideagri, agradecer a Heloíse, que na verdade, eu vou estender o agradecimento a Heloíse, as Duartes, né? Heloíse, Adriana, Leonora, que sempre foram a Heloísa que abriu as portas, e as três são minhas parceiras aí ao longo de todos esses anos, e que lá no começo eu comecei como estagiário, hoje eu sou sócio de tudo isso, assim, é uma grande honra ao Grupo Linkcom, obviamente, ao Grupo Reagro, e dizer para todo mundo que o caminho para se tornar diferente é você encarar que você não pode parar nunca, né? Você tem que ser uma pessoa desacomodada, eu acho, sabe? Então, não sei se isso é o mais certo, mas é o que eu acredito, que você tem que ser desacomodado. Se você for um cara acomodado, você vai ficar lá onde você está e beleza. Quando a gente fala de tecnologia, se você não for desacomodado, você vai parar no tempo e daqui a pouco você está morto. Exatamente. Quem gosta quem Obrigado gosta aí. dessa área tem que gostar de inovação e de transformação, de mudança, né? Esse é o Exato, mote. exato. E ter sempre em mente, aprender, desaprender e reaprender, porque tudo muda o tempo inteiro. Se você não for capaz de desaprender, você não consegue passar esse mundo VUCA aí, tudo maluco. Se você não for capaz de se reinventar, você não consegue seguir em frente, né? Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, Fábio, e obrigado a todo mundo que nos escuta. Continue acompanhando aí o nosso podcast e até mais.